No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 7 de junho de 2022, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje a gente continua refletindo sobre a unicidade de Deus, que é muito, muito importante, muito interessante refletir sobre esse assunto. No dia 16 desse mês, daqui a 10 dias, se Deus nos permite, estarei gravando ou participando de um debate na Rede TV, no programa Vejam Só, e para defender o nome do Eterno lá. Então peço que você me ajude em oração para que o Espírito Santo me dê a palavra, o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, que ele me dê a palavra necessária para responder com mansidão, principalmente, as perguntas que forem feitas com relação ao tema da unicidade de Deus. A gente sabe que uma coisa é falar para a nossa audiência que já entende muito bem o tema e que procura conhecer um pouco mais todos os dias. Outra coisa é falar para quem não entende, para quem está acompanhando o debate, para que essas pessoas não fiquem mais confusos ainda. Se bem que num debate é praticamente uma tarefa impossível, mas a gente pede ajuda em oração para que sejamos o mais claro possível. Tá bom, meus amados irmãos? Por exemplo, os defensores da doutrina da Trindade, eles usam um versículo, esse versículo que eu vou ler para você agora, para sustentar que Jesus Cristo foi criado. Quando o apóstolo Paulo, ele diz lá na carta aos Colossenses, uma única carta que Paulo escreve para aquela igreja, no capítulo 1, no verso 15, ele diz que o Senhor Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, esse versículo aqui, separado ele, fora do seu contexto, você entende, evidentemente, que ele é o primogênito de toda a criação. Então, quando você lê isso aqui, ele é o primeiro que foi feito de todas as coisas. Antes de Deus criar tudo, criou primeiro o Filho. Bom, nós entendemos que o Filho não é criado, e sim gerado. O Filho de Deus é o ministério, o título, é um ministério que ele ocupou terreno quando esteve aqui, certo? Então veja bem o que é interessante. Esse versículo aqui, se nós pegarmos Colossenses capítulo 1, verso 15, para dizer que ele é o primogênito de toda a criação e, por consequência, ele é a primeira coisa criada por Jeová, vamos dizer assim, vamos entender aqui literalmente como está ao pé da letra, sem fazer nenhuma análise mais profunda, nós teríamos um problema, porque não poderíamos chamá-lo de eterno. Ele perderia completamente esse atributo, vamos dizer assim, se assim a gente pode dizer, ele perderia esse título. Ele não poderia, por exemplo, chegar para os judeus lá no debate que ele travou com os judeus e dizer assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque para nós, ele falar assim, não tem muita relevância, pode até não ter, para muita relevância, de repente, para quem defende a doutrina da Trindade, ou até mesmo para quem é um unitarista, ou seja, aquele que crê no Deus grandão, todo-poderoso e tem o seu filho. Quando nós passamos a entender a filiação no conceito ocidental da palavra, e entendemos que a filiação, pegamos as filiações de Cristo e damos para ela uma pessoa à parte do Pai. Veja bem, mas Tony, os textos sacros nos apontam desta forma, que Cristo é uma pessoa à parte do Pai. O próprio Cristo, ele fala, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. E quando ele fala isso, ele está dizendo para os judeus o seguinte, olha, eu sou eterno. Eu sou eterno. O autor aos Hebreus vai dizer que ele é, como é que eu posso dizer aqui, colocar as palavras corretas, ele é uma tipologia de Melquisedeque, para mostrar que Melquisedeque não entrava na genealogia dos judeus, não foi colocado, e por não ter genealogia,
Ficou uma coisa muito obscura sobre a questão de Melquisedeque, que é ele que apareceu para Abraão, rei de Salém. Você conhece a história um pouquinho, você vai ver que Jesus ele vem naquela mesma semelhança, vamos dizer assim. Mas só que ele tinha genealogia humana, não tem? Não diz Mateus que ele, né, não traça a genealogia dele? Então, quer dizer, como que fica essa questão? Então, são muitos pontos para nós analisarmos. Mas a palavra eu sou era muito forte. A ponto, quando ele diz eu sou, os próprios judeus, 100% monoteísta, entenderam exatamente o que ele quis dizer. Não somente em João capítulo 8, verso 58, como em João capítulo 10 e capítulo 9. Eles pegam pedra. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ele resolve a temática, o problema, esse problema que nós temos aí, não, porque o Pai, está aqui o versículo que mostra que o Pai e o Filho são dois distintos, olha aqui o versículo que mostra que o Pai e o Filho aqui é o versículo falando do Pai, aqui, não adianta você enumerar com todo respeito e humildade, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, não adianta você enumerar para mim, ou para nós que conhecemos verdadeiramente, que conhecemos a palavra, um monte de versículos falando de pai e filho, que nós já provavelmente passamos por todos eles. Não adianta você querer dizer aqui e pôr aquele, né, tem gente que na boa vontade, até não vou aqui julgar a sua intenção, na melhores das intenções, tem pessoas, pode pegar qualquer vídeo meu aí e veja, um monte de versículo, mas de cima a baixo. Você vai fazer a sua parte, evidentemente, você está querendo interagir, agradeço por interagir, mas o fato é que Jesus resolve a temática, quando ele diz, olha, eu e o Pai somos um. E se o que ele disse não soasse tão agressivo aos ouvidos dos judeus, eles jamais pegariam em pedra e pau para apedrejá-lo, até a morte. A ideia dele, eu digo no livro que eu escrevi, era matá-lo ali mesmo. Você está me entendendo? Se ele está dizendo ali, eu e o Pai somos um, assim como ele está dizendo lá aos discípulos, é para que vocês também sejam um, assim como eu e o Pai. Se ele está falando nesta linha de raciocínio, se ele está falando nessa vibe, né, como dizem os jovens, não, porque tem uma vibe, você está pegando uma linha de raciocínio para dizer que é um em unidade, né, ali em propósito, que são unidos, não é disso que ele está falando, porque se fosse assim, jamais eles pegariam em pedras para apedrejá-lo até a morte por blasfêmia. E eles explicam, pega João 10, 30, em diante que você vai ver. Por que vocês vão me apedrejar? Eu estou fazendo obra no sábado, estou curando alguém. Não, porque você é um homem e está dizendo que é Deus. Por isso nós vamos te apedrejar. Então, se ele diz aqui que ele é o primogênito de toda a criação, primeiro ser criado, meu prezado, esquece essa questão de que ele é eterno. Porque a própria definição da palavra eterno significa o quê? Não tem nem princípio e nem fim de dias. Nem princípio, nem começo. Ele não tem um começo, ele não tem um ponto de partida. Se você considera que o Cristo, em algum momento da história, em algum momento de tudo, ele teve um princípio, ele teve uma criação, esquece. Esquece que ele é eterno, que ele é soberano, que ele é Senhor, que ele é todo-poderoso. Não fale mais isso. Mas se você continuar lendo o próprio capítulo 1 de Colossenses, você vai ver que porque nele foram criadas todas as coisas, o verso subsequente aí de Colossenses 1,15, o verso 16 diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então veja, que aqui ele está dizendo que ele é o criador de tudo, tudo emana dele. Tudo parte dele, ele criou tudo. Então, como entender essa expressão, o primogênito de toda a criação? Acompanhe o Minuto da Unicidade, fique conosco, porque, claro, o tema é bem longo e aqui deixaria de ser o Minuto da Unicidade. Isso é uma palestra abençoada que daria. Mas eu fico aqui, grato pela sua audiência, grato pela sua participação e até
amanhã. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.